Beleza? Show! Olha o Caio, a Thalia, boa noite. Opa, tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Beleza pura. Vamos lá. Ô Caio, boa noite. Bom, então, como eu estava dizendo, nós vamos terminar hoje a apostila Anatomia e Fisiologia. Depois, a gente vai fazer aula prática, tá bom? Então, hoje, a nossa última aula teórica. Depois, semana que vem, a gente já começa as aulas práticas, ok? Começando por sinais vitais. Então, como é que você consegue aferir os sinais vitais de alguém? Aí a gente vai vendo no dia, né? Claro. Mas é imprescindível que você venha para a aula já com o conhecimento. A gente já viu isso na teoria, então não tem por que eu ficar retomando o conteúdo, senão a gente faria retrabalho, e não é essa a ideia. Portanto, estudem os assuntos durante a semana, né? Então, já estou falando. Próxima segunda, nós vamos conversar sobre os sinais vitais. Temperatura, respiração, pulso, batimentos, né? E a pressão arterial, ok? Então, nós vamos aprender a aferir esses sinais vitais. Vocês vão amar, com certeza. Beleza? Show de bola. Hoje a gente vai terminar, então, essa apostila. E vamos lá, antes de dar início, né, nos capítulos de hoje, eu quero só fazer um rápido resumo do que a gente viu na última aula. Deixa eu só ver se tem alguém com dificuldade lá no grupo. Só porque se alguém não estiver conseguindo, a gente... Vamos mandar. E aí, se alguém tiver com dificuldade, a gente coisa, né? Beleza? Professor Melissona. Melissona. Deixa eu colocar aqui. Aí. Então, mandar aqui para a Ana, que ela falou... Aí. Bom, show de bola. Vamos lá. Bom, no nosso último encontro, a gente viu sobre sistema urinário e também sobre sistema tegumentar. Lembrando, o sistema urinário nada mais é do que o sistema que está responsável pela produção, armazenamento e também é responsável por eliminar a urina, ok? Então, produz, armazena e elimina urina. Esse é o papel, ou um dos papéis, talvez o principal, do sistema urinário. Beleza? Você se lembra, né? Existem várias partes desse sistema, vários órgãos que são importantes, e aí a gente falou sobre os principais. Os dois rins, que filtram o nosso sangue, e desse processo de filtragem, é o resultado disso. A gente tem a urina, portanto, é feita, confeccionada, elaborada nos rins, saindo dos rins, a urina pelos ductos, que são encanamentos, né, que a gente brinca, saindo dos ductos, essa urina é conduzida, né, sai dos rins, pelos ductos é conduzida até a bexiga. A bexiga é como se fosse um reservatório, uma caixa, né, d'água, sei lá, uma barragem, algo que reserva, nesse caso, reserva a urina. E depois, essa urina é colocada para fora, né, eliminada por meio da uretra. Então, essas são as principais estruturas do sistema urinário. Os dois rins, os dois ductos, a bexiga e a uretra, que é por onde a urina sai. Beleza? Esse é um breve resumo. Existem doenças que acometem também o sistema urinário, claro, ele não está isento, né? Entretanto, há tratamento para essas doenças, né? Embora algumas a gente tem que ter muito cuidado, né? Muita precaução, mas tem tratamento para a maioria e sim, muitas vezes a gente tem
situações que, entre aspas, tá? São resultados de algumas coisas ruins que a gente faz. Lembra que eu mostrei sobre a sonda? Então, muitas vezes, a pessoa que tem uma sonda... Deixa eu só aceitar. Ô, Ana. E aí, deu certo, Ana? E aí, deu certo? Você tá muda, tá mudo, Você tá... não queria me adicionar, professor. Mas só chegou agora? Sério Então, mesmo? eu entrei 5 vezes. Tá doida? Não entrou, não pedi, não chegou aqui o convite, de verdade. Mas Só tudo bem, chegou agora. obrigada. Boa noite, gente. Desculpa eu cortar aí. Pode continuar, professor. Imagina, ó, rapidão, você perguntou no grupo, deixa eu falar, acho que o Caio entrou depois também. Hoje é a última aula teórica, semana que vem começa a aula prática, tá bom? Na escola, presencialmente. Ah, tá Beleza? bom. Ô, professor, se o senhor der brinde hoje, não é justo, porque eu não tô aí. Seu o quê? Se você der brindes hoje, não é justo, porque eu não estou aí. Eu vou deixar para dar brinde semana que vem, então. É melhor, professor. É Ó, melhor. mas Todo mundo vai gostar. hoje tem pipoca, chá, então Ai, professor. é sério, é sério, é sério. Os presentes, os alunos presentes aqui com certeza vão aproveitar muito. Ah, não vale. O professor, o senhor está na parte, no capítulo 14, né? Isso, a gente vai Tá conversar ok. sobre sistema endócrino. Tá ok. Valeu. Bom, então, como eu estava falando, muitas vezes a pessoa tem uma sonda e aí não cuida direito, não é, sei lá, só não é tão higiênica assim, acaba que isso pode fazer com que alguns micro-organismos, sei lá, possam entrar bactérias ou qualquer coisa ali, entra e aí pode invadir o organismo dessa pessoa. Então, nesse caso, muitas doenças acontecem por descuido. Claro, né, não todas, mas boa parte delas acontece porque nós não temos os devidos cuidados, sabe, a atenção necessária para com o nosso corpo. Isso também acontece no sistema urinário. Depois, falamos sobre sistema tegumentar, que é o sistema que tem a ver com a nossa pele, né? E aí a pele é dividida em 3 grandes camadas. Se lembra, né? Epiderme, derme, hipoderme ou tecido subcutâneo. E aí a gente viu algumas doenças que são características desse sistema. Me lembro que a gente viu um pouco sobre câncer, mostrei imagens e por aí vai. Depois, no final da aula, a gente viu sobre úlcera por pressão, que é uma condição que é um resultado muitas vezes também de falta de cuidado, sabe, os cuidados básicos necessários. Então, essas úlceras são comuns em pessoas que ficam acamadas, por algum motivo, sei lá, temporariamente ou não. Então, se você faz uma cirurgia, você fica 6, 7, 8, 9 meses acamada, até se recuperar, por exemplo. Isso é temporário. Em algum momento você vai sair do leito. Você está acamada, né? Você não é acamada. Agora, em outros casos, não. A pessoa vai ficar mesmo na cama, infelizmente, a vida toda, ou por um período muito grande. Quando isso acontece, tanto quando a pessoa fica restrita ao leito temporariamente, bem como quando ela fica restrita para toda a vida, vai? As úlceras por pressão são uma condição que, infelizmente, acometem boa parte dessas pessoas acamadas. São reflexo de falta de cuidados no que diz respeito à ingestão de líquidos, no que diz respeito à hidratação cutânea, né, a hidratação da pele mesmo, também no que diz respeito à falta de higiene, e aí falta de higiene entendam como falta de banho, fezes, né, fralda, as fezes ficam muito tempo na fralda, urina, suor, tecido da roupa da pessoa, tecido também ali do colchão. Outra coisa, alimentação, e aí a gente vai tendo vários fatores que vão somando. E aí talvez o principal, ficar muito tempo
na mesma posição, né? Mais de 2 horas, enfim. Tudo isso junto faz com que essa pessoa tenha consideráveis chances de ter úlcera por pressão. Beleza? A gente viu que tem como resolver, dá para cuidar, né? Dá para sim recuperar essa pele que foi lesionada. Entretanto, esse trabalho é longo, né? Dá para resolver, dá com certeza, mas precisa de um empenho da equipe, de um empenho também do paciente, da família, muitas vezes, e por aí vai. Recentemente, uma pessoa bem próxima a mim, o familiar dessa pessoa foi atacado, digamos assim, né? Deram 3 tiros no cara. E aí o cara não morreu, né? Mas ele levou tiro na cabeça, nas costas, e aí ele não anda mais. Aí ficou na cama. E ele é magro, só que é muito alto, tem 1,90 m e cacetado, muito grande, maior que eu. E pesado, né? E aí ele começou a desenvolver úlcera por pressão. Começou a desenvolver, mesmo sendo magro, né, pesado, só que quando você olha para os fatores, ele pontuou para muitos. Fezes, urina, suor, tecido, falta de hidratação, falta de ingestão de líquidos e por aí vai. Então entendam, todos nós, se acamados, estamos aí diante desses riscos, tá bom? Ele não aceitou, não queria ficar deitado, não queria mudar de posição. Enfim, foi difícil no início, mas agora ele está vendo a necessidade. Está vendo a necessidade e isso tem feito com que ele consiga melhorar o seu quadro, tá bom? Esse foi um rápido resumo aí do que a gente viu. Sistemas urinários e sistema tegumentar. A gente viu no nosso último encontro. Hoje, vamos... Opa! Perdão? Aqui. A gente vai começar falando do sistema endócrino. Sem colar, não vale colar, hein? Não vale colar. Será que vocês conseguiriam me dizer que passa na cabeça de vocês, né? Que vem a memória de vocês? Quando eu falo sistema endócrino, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês entendem por sistema endócrino? Professor, olha, sei lá, eu não tenho noção do que é isso. Olha, eu acho que tem a ver com aquilo. O que vocês me diriam sobre esse sistema? Professor, eu vou falar uma coisa, pode? Não, deve. Eu acho que esse assunto do endócrino teria a parte que... Ai, peraí. Deixa eu formular o pensamento antes de falar besteira. Fica tranquila. Seria assim a tireoide, essa parte da tireoide que estuda sobre a tireoide. Estuda não. Pode falar, tô ouvindo. E na parte assim também das nossas glândulas, é isso? Legal. Não, eu só sei isso, professor, não sei mais nada. Legal. Sim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com glândulas e tem a ver também com tireoide. Que legal. Ah, tá. Pontapé inicial. Inicial e bacana. É isso aí, ó. Olha lá. Sistema endócrino está relacionado... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Opa. E que também afeta a nossa estrutura de engordar e não engordar. Isso, pode. Hormônios, né? Tem isso. tudo a ver com hormônios. Tá certo. Desculpa, eu queria falar correta. hormônios. Não, é isso aí. Você foi no ponto. Bom, o sistema endócrino tem a ver com glândulas. E também pode ter a ver, né, com questão como está o meu peso e tudo mais, por conta dos hormônios que também fazem parte desse sistema endócrino. Legal, Ana, é isso aí. Vamos ver então um pouquinho mais sobre isso. Obrigado, viu? Show de bola. O sistema endócrino, então, como a Ana disse, né, está relacionado à secreção de hormônios, tá bom? E esses hormônios, quando a gente fala de hormônio, a gente fala de glândulas. As glândulas elas produzem e liberam, digamos assim, hormônios para o nosso corpo, tá bom? E esses hormônios que são produzidos e liberados pelas glândulas lá no nosso sistema endócrino, interagem a todo tempo com o nosso corpo. Então, a todo tempo nós, você e eu, estamos tendo interações desses hormônios com o nosso corpo. Esses hormônios estão desempenhando funções
eu diria vitais, né? Essenciais, importantíssimas no nosso corpo. Beleza? A gente vai ver alguns, eu vou só citar, tá? O objetivo não é falar de hormônios. A ideia, lembra, a ideia dessa apostila é falar, dar uma ideia geral de cada um dos sistemas. Então, a gente não vai ficar falando de hormônios, mas a gente vai citar, sim, o nome de alguns aqui durante a apresentação. E vocês vão ver que tem realmente tudo a ver com o nosso corpo, e vocês vão entender a importância desse sistema aqui para o nosso organismo. Bom, assim como em todos os outros sistemas, o endócrino, obviamente, também é dividido por partes, né? Assim como todos os outros que a gente já viu. E alguma dessas principais partes, né, estruturas desse sistema, são a glândula pineal, timo, a tireoide que a Ana falou, hipotálamo, ovário, testículo, pâncreas, hipófise e outras aí também, tá? Talvez você tenha ouvido falar de algumas aqui, algumas são mais famosas, outras nem tanto, mas essas estruturas aqui compõem o nosso sistema endócrino, tá bom? Então, esse sistema é composto de glândulas. Glândulas. A Ana disse uma palavra que tem absolutamente tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje, no que diz respeito ao sistema endócrino, tá bom? É um sistema que é composto por glândulas. É também um conjunto de órgãos especializados em produzir hormônios. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Peraí. Acho que aqui vai... Ah, legal, ó. Vamos lá. Então tá aqui, ó. É um conjunto de órgãos especializados em produzir hormônios. Hormônios. Que órgãos são esses? Por exemplo, essas glândulas que a gente tem, tá bom? Aí, tem mais? Tem, olha aqui à sua direita, ó. Isso aqui, ó. Tem alguns exemplos aqui de glândulas, né, que compõem estruturas que fazem parte desse sistema endócrino, ok? Vejam que estão espalhados por todo o nosso corpo, digamos assim, né, entre aspas. Esses hormônios são secreções capazes de alterar o funcionamento do organismo. É exatamente isso que você viu. Os hormônios, lembra que eles interagem com o nosso organismo? E nessa interação, eles são capazes de fazer alterações, modificações, mudanças no funcionamento do nosso organismo. Ok? Para que, Lucas? Está aqui a resposta. Ó. Para que o nosso organismo consiga se ajustar às diferentes condições internas e externas. Então, eu preciso de ajustes, modificações, alterações para que eu consiga viver, né, naquele ambiente em que estou inserido, e esses hormônios me ajudam a me adaptar. Permitem que eu faça esses ajustes para que eu consiga, então, viver da melhor forma possível, de acordo com essas condições internas e externas, no ambiente onde eu estou, tá bom? Ou seja, desse jeito, o sistema endócrino exerce um papel fundamental sobre os demais sistemas do organismo. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for avançando na aula. Mas o que vocês precisam entender, né? Qual que é a ideia do sistema endócrino? Um sistema que é composto de glândulas, e essas glândulas secretam hormônios. Esses hormônios interagem com todo o nosso corpo, permitindo que este faça, sofra ajustes, alterações e modificações para conseguir se adaptar ao meio onde ele está inserido. No trabalho, sei lá, em casa, né? À noite, no frio, no calor, enfim, ajustes, né? Então, isso é de acordo com o seu peso, com a sua altura, enfim. E aí tem alguns detalhes aí. Vamos continuar, que vocês vão ver que esse é um sistema muito interessante, vai. Aí aqui mais exemplos, né? De mais glândulas e outras estruturas aí do sistema endócrino. E agora eu vou falar um pouquinho sobre, dar um pouco mais, né, de detalhes, não muitos, mas um pouco mais de detalhes para ficar mais embasada a aula, em partes desse sistema endócrino. Lembra que eu falei que ele é, assim como os outros sistemas,
ele também é dividido em partes. E, obviamente, como a gente viu nos outros sistemas, cada parte geralmente tem um papel. Cada parte desempenha uma função. É responsável por executar algo. A gente acabou de fazer a revisão do sistema urinário. Lembra? Os rins fazem uma coisa. Os ductos fazem outras coisas, né? A bexiga também faz parte do sistema urinário, só que ela tem uma outra função. A uretra também faz parte, só que ela tem uma função também diferente, por aí vai. Então, é por isso que a gente vai olhar com mais carinho, né, para essas partes do sistema endócrino, para tentar entender qual que é a importância delas, o que elas fazem de forma geral. Vamos começar pela hipófise. A hipófise fica localizada na parte inferior do cérebro. Deixa eu ver se a gente tem uma imagem dela aqui. Bom, depois eu mostro. Acho que eu tenho aqui depois. A parte inferior do cérebro e é responsável por produzir alguns hormônios. Essa glândula também é conhecida de pituitária. Lá na faculdade o pessoal falava mais esse nome aqui. Eu acho mais diferentão, mas tem gente que gosta de chamá-la de glândula pituitária, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem nessa parte, né? A gente tem a prolactina, um tipo de hormônio, que estimula a produção de leite nas glândulas mamárias. O que isso significa? Se porventura uma mãe tiver baixa, por exemplo, de prolactina, isso vai impactar no quê, gente? Na produção de leite. Vocês entenderam Já vou parar aqui, né? Depois eu continuo, mas conseguiram entender a profundidade, a relação que esse sistema tem com a vida, literalmente? Porque aqui, ó, se uma mãe, né, nesse caso falando de ser humano, né, se uma mãe ali tem problema, a baixa de prolactina, a produção de leite materno vai ficar comprometida. Consequentemente, ela vai ter dificuldades para produzir leite e obviamente, não vai conseguir, naturalmente, vai amamentar o seu filho, né, a sua filha e por aí vai. Entenderam? Muito simples, né? Uma relação desse sistema endócrino que, por conta de um pedaço de uma glândula, a hipófise, que produz um hormônio, prolactina, influenciando, nesse caso aqui, positivamente, né? A produção de leite, claro, positivamente na vida dos seres humanos. E aí vocês vão ver que esses hormônios estão presentes em muitas outras coisas que a gente faz no dia a dia, e que eles têm absolutamente tudo a ver com boa parte dos nossos comportamentos. Vamos lá. Mais um hormônio. Hormônio do crescimento. Esse sim é bem mais famoso, né? Vamos lá. Como chama? Xixum, né? Xixum. Homem mais alto do mundo. Acho que é Xixum. Vou mostrar ele aqui para vocês. É Xixum mesmo. É Xixum, né? Quem falou? A Ana. É isso mesmo, tá vendo? Deixa eu achar ele aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Dá pra ver. Aí, ó. Aqui, o Xixum é. Deixa eu ver se eu pego uma foto. Aí. Dá pra ter uma noção, né? Ó. Problema de hormônio, né? Chama Xixum. Xixum. Olha lá, Xixum. Olha o tamanho do rapaz. Olha o tamanho. Você quer ver? Ele é gigantesco. Não. Ele está mostrando qual é o tamanho do homem. Ele é muito grande. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. É gigantesco. Ele está falando do hormônio de crescimento. Ele é bem grande. Esse é o Xixum. Tá aí, ó, tá bom? Enfim, aí depois vocês podem ver, tem vários outros exemplos. Tem exemplos brasileiros. Enfim, problema de hormônio, né? Hormônio do crescimento aí, a glândula que é responsável pela produção desse hormônio geralmente tem algum problema. E aí esse excesso
desse hormônio pode fazer a pessoa ter essa doença que a gente chama de gigantismo, tá bom? Um exemplo, né? Bom, deixa eu compartilhar aqui de novo, é que eu lembrei dele, tá? Pode ver que nem estava na aula, é que eu lembrei realmente dele, e eu nunca me esqueci desse nome. Quando eu o vi, né, em uma entrevista na televisão, fiquei chocado, nunca me esqueci do nome. Eu só não sabia como escrevia. Agora eu sei que é com C, xixum. Vamos lá. Então, esse hormônio do crescimento promove o crescimento dos ossos e cartilagens, acelerando o crescimento do organismo. Obviamente, se falta, a pessoa fica com estatura baixa, e se em excesso, a pessoa fica muito grande, enfim, aí os órgãos, os membros também ficam grandes e por aí vai. Então, mais um exemplo, gente. O que isso aqui significa? Aí você pode falar, Lucas, mas vamos lá, né? Deve ser bom, né, ser grandão. Antes de ser grandão do que ser pequenininho. Não é tão legal assim. Se vocês forem ver, assistam alguns documentários, tem vídeos desses caras no YouTube, gigantismo e tal. Vocês vão ver que eles sofrem demais. Então, muitos não tem cama. A cama, tem que mandar fazer cama. Aí não cabe em casa, tem que anda agachado assim, né? O dia todo. Por quê? Estando em casa não tem altura. Carro, esquece. Enfim, moto, bicicleta, não, porque são muito pesados. Então, assim, gente, esses hormônios têm uma relação direta com a qualidade de vida, né? E nesse caso aqui, não é legal ser tão grande assim. Eu falo, né, assim, você pode... isso, em algum momento, pode ser constrangedor, porque essas pessoas recebem apelidos, né? São também limitadas em alguns aspectos, talvez no trabalho, por aí vai. Então, mais uma vez, os hormônios, a gente tentando entender um pouco mais sobre a importância deles, e aqui, nesse caso, na qualidade de vida das pessoas. Então, com equilíbrio, está tudo bem, que é o nosso caso, mas se em excesso ou em falta, isso vai trazer prejuízos, danos, né, para o organismo, tá bom? Vamos continuar. Como eu falei, o objetivo não é ficar falando de hormônio, mas eu trouxe alguns aqui só para a gente conversar, rapidinho. Hormônio tiroestimulante estimula a secreção dos hormônios na tireoide. E aí tem outros exemplos aí na página 69, sugiro que vocês deem uma olhada. Mais uma estrutura, mais uma parte, neurohipófise, formada por tecido nervoso e é responsável por armazenar os hormônios ocitocina e a vasopressina que vem do hipotálamo. Isso aqui é interessante, demais, demais. Eu não sei se vocês já ouviram falar um pouco sobre essa vasopressina, não sei se vocês conhecem, mas é bem legal essa vasopressina. Geralmente, quando o seu corpo começa a reter líquidos, tem muito a ver com essa vasopressina, tá bom? Então, ela tem um papel fundamental aqui em armazenar. Ela lida diretamente com o armazenamento de água no seu corpo, tá bom? É bem legal mesmo. Você dê uma procurada, vasopressina, tá bom? É um antidiurético, ou seja, o que é um antidiurético? É algo, uma substância, é alguma coisa que vai fazer com que o seu corpo retenha líquidos em vez de colocar líquidos para fora. Então, um dia, eu fiquei curioso e queria entender por que é que o sal... eu ouvia falar que sal, quando uma pessoa, sei lá, tem uma queda de pressão, né, e aí ela tá ficando mal, não sei o que, você coloca sal debaixo da língua dela, e aí a pressão vai voltar. Bom, isso era uma coisa que eu já ouvia falar e eu não entendia, não conseguia ver a lógica nisso. Beleza, fui procurar o porquê e aí eu consegui entender a lógica. Por quê? O sal estimula a produção dessa vasopressina e essa vasopressina isso é uma metáfora, né, gente? É um jeito de falar, né? Essa vasopressina dá um comando para o seu corpo e o seu corpo retém
Tá como se falar assim, rins, parem de produzir urina, segurem a urina aí. E aí, não filtrem mais, ou filtrem um pouquinho. E aí os rins começam a diminuir a produção de urina, e obviamente, se você tem uma redução da produção de urina, claramente, o seu corpo vai ficar com mais líquidos, porque não vai ter quem filtra para colocar esses líquidos para fora. Entendeu? Que lindo, né? Então você tem essa vasopressina que atua como um antidiurético. Eu achei fenomenal quando eu vi. Aí eu consegui entender a lógica. Então faz todo sentido você falar do sal, mas claro, né, gente? Tem outros detalhes. Não vou entrar aqui em caso que vai fazer mal, e com certeza vai. Mas a ideia é essa: que você estimula a produção desse hormônio e esse hormônio vai fazer com que o seu corpo retenha líquidos em vez de eliminá-los. Outra estrutura, hipotálamo, responsável em fazer a intermediação entre o sistema nervoso e a liberação dos hormônios pelo sistema endócrino. Olha que legal. Regula alguns processos metabólicos e as atividades autônomas. Se não me engano, o Claudinei já falou, a gente já falou também em algumas aulas, na aula de sistema nervoso, essa parte aqui das atividades autônomas, né? Então vamos lá. Esse hipotálamo regula alguns processos metabólicos, regula também e atua nas atividades autônomas e olha que legal. Vejam, eu vou até pintar de outra cor. Olha isso. Controla a temperatura do corpo, a sede, fome, comportamento sexual e também algumas expressões, né, emocionais e tudo mais. Dá para o gasto? Será que é importante, gente? Tem tudo a ver conosco. Professor, Oi? só uma perguntinha. Eu posso perguntar agora ou o senhor quer que deixe o final? Você esquece? Não, faz assim, ó. Não, Pode... eu vou pro final, fica tranquilo. Não, faz assim, ó. Tranquilo. Se você quiser perguntar agora, depois as outras você guarda. Você já começou, vou. Não, é porque essa do hipotálamo, eu queria falar, porque aqui, olha, fala que controla, né, a temperatura do corpo, a sede, a fome, comportamento sexual e as nossas expressões emocionais. Isso afeta, então, por isso que ultimamente está tendo muito câncer de tireoide. É porque o hipotálamo não está fazendo essa atividade? É só isso que eu queria perguntar. Como assim? Você fala que tem uma relação? Se tem relação. Bom, não necessariamente. O que acontece é o seguinte: esse hipotálamo, deixa eu tentar encontrar. É como se ele fosse, não sei se eu posso chamar um gerente, um administrador, mas é como se o papel dele fosse manter o nosso corpo em ordem. É alguma coisa nessa linha. É como se ele tivesse o papel. Não, e aí, entendeu? Eu acho que eu confundi, tá certo. Não, mas tranquilo. Não, de boa. Então, não necessariamente tem a ver. Então, não tem uma relação direta, não. A ideia dele é controlar de forma mais geral, tá bom? Aí sim, temperatura, sede, fome, por aí vai. Mas, pergunta interessante. Pergunta interessante, tá bom? Não tem nada a ver, não. Não necessariamente. Tá ok. Beleza? Eu acho que eu tenho imagens dele aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aqui eu não sei se vai dar para ver, porque a imagem... acho que dá para dar um... Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Pera aí. Tá aparecendo, sim. Tá, né? Perfeito. Deixa eu arrastar para o lado aqui. Isso. Aê, ó. Olha aqui, ó, ele, ó. Aqui, né? Deixa eu fazer um... Aqui, ó. Tá, um hipotálamo. E a glândula pituitária e por aí vai. Glândula pineal, aqui a pineal, a pituitária e aqui o hipotálamo. Esse cara é responsável por coordenar essas várias funções importantes do nosso corpo, né? Fome, sede, o comportamento, o desejo sexual, atividade sexual, temperatura e por aí vai. Então, é isso. Deixa eu só voltar aqui. Peraí. Aí.
Ah, opa. Às vezes dá um... Aí. Então vejam a importância, né? Você e eu precisamos, naturalmente, de atividades autônomas. O seu corpo, neste momento, por exemplo, está fazendo algumas atividades autônomas. O seu corpo também precisa ter um controle da temperatura. A temperatura precisa estar, digamos assim, em níveis aceitáveis, ou níveis adequados. Obviamente, você também tem que ter sede, tem que ter fome para poder beber água, para poder comer. O comportamento sexual também tem que estar em dia, claro, né? As suas expressões emocionais e por aí vai. E tudo isso, uma estrutura importante que atua é, nesse caso, o hipotálamo. Então, vejam, a gente já falou, vamos lá, rapidinho, né? Só retomando. Falou de estruturas do sistema endócrino que produzem hormônios que atuam na produção de leite. No nosso tamanho, lembra? No tamanho de cartilagens, no tamanho de ossos. A gente falou também de hormônios que atuam no controle de líquidos do nosso corpo. A gente falou também de hormônios que lidam, né, de estruturas que lidam diretamente com atividades autônomas, temperatura, sede, comportamento sexual, expressões emocionais, fome, sede, e por aí vai. Todo o nosso corpo sendo impactado realmente, né, fazendo interações com esses hormônios. Tireoide tem o formato da letra U, média, tireoide é mais uma estrutura, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Mais uma estrutura, mais uma... Pode abrir. Pera aí, gente, um momentinho. Oi? Tá em cima do balcão aí. Então, tá aqui ela, ó. Aqui. Mais uma dessas estruturas do nosso sistema endócrino. Vamos lá, vamos ver quem é ela e falar um pouquinho sobre ela. Tem formato da letra U, mede aproximadamente 5 centímetros, e nela são produzidos os famosos hormônios T4, T3 e a calcitocina. Então, é o hormônio que diminui os níveis de cálcio no sangue. Importante, né? Então, você tem aqui também uma interação, inclusive, com a quantidade de cálcio no sangue. O que mais? Outra estrutura, paratireoides, encontra-se na região frontal da glândula tireoide e é responsável pela produção do paratormônio. Mais uma estrutura, suprarrenais, ficam acima de cada rim, produzindo a adrenalina e a noradrenalina. E aí aqui tem um que, esse sim é bem famoso, né? Ou pelo menos o que ele produz é bem famoso, que é, no caso, o pâncreas, que produz, por exemplo, a insulina, que é aquela, digamos, aquele hormônio, né? Que encontra-se em falta quando a gente fala de diabetes. Lembra? Então, tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, você tem problemas com insulina. Em alguns casos, falta insulina, porque o seu sistema acaba confundindo e mata as células do pâncreas que produzem insulina. Obviamente, se morreu quem produz insulina, o corpo vai ficar em falta de insulina, porque essa insulina não está sendo produzida, tá bom? Em outros casos, o diabetes tipo 2 tem mais a ver com falhas dessa insulina, ela não trabalha como deveria. De um jeito ou do outro, a insulina tem um papel importantíssimo no nosso corpo, que é, entre aspas, colocar a glicose dentro das nossas células. É tirar essa glicose, entre aspas, o açúcar do nosso sangue e colocar dentro das células para que elas consigam desempenhar suas atividades. Mais um papel importantíssimo. Então, a insulina também faz parte do sistema endócrino. Glucagon, a glândula pineal, mais uma estrutura, também se localiza no cérebro, lembra que eu acabei de mostrar ela para vocês, e é responsável por produzir a melatonina e por atuar na regulação dos níveis, né, de insulina e de glucagon. Melatonina, não sei se vocês já ouviram falar, ela é o hormônio, alguns chamam hormônio do sono. Não sei se já ouviram falar. Geralmente, o seu corpo, 2 horas antes do horário que você está acostumado a dormir, o seu corpo começa a liberar essa tal melatonina.
tá? Não é melanina, é melatonina. E essa melatonina, ela tem como objetivo estimular o seu corpo, como se ela fosse um alerta, um sinal, cara, olha, daqui a pouco você vai dormir, daqui a pouco você vai dormir e ela vai sendo produzida, estimulada para que você comece a ter sono e aí você consiga dormir. Então, traduzindo, você está acostumado a dormir meia-noite. Por volta das 22 horas, o seu corpo começa a produzir essa melatonina e aí o seu corpo vai ficando cada vez mais letárgico, mais lento, mais sonolento, mais pesado, para que por volta da meia-noite, que é o horário que você está acostumado a dormir, por volta da meia-noite você esteja pronto para deitar e descansar e por aí vai. Por isso que os especialistas recomendam que você tenha horários, inclusive horários para dormir, tá? Não é horário para deitar na cama. Senão você fala, não, Lucas, eu vou dormir todo dia, eu vou dormir todo dia 10 horas. Aí quando vai ver, na verdade, você vai para a cama 10 horas. Mas você fica no celular e só vai dormir 1, 2 da manhã. Errado. Então, é importante que você... Inclusive, especialistas não recomendam que a gente use celular na cama. Eu sei que parece radical, mas tem vários que não recomendam. Porque o seu corpo tem que entender que a cama é só para dormir, para nada mais. Então, você não pode estudar na cama, sei lá, você não pode ler na cama, nada. A cama é para dormir, né? É para descansar, digamos assim, para relaxar. Então, eles são contra, inclusive, até mesmo o celular na cama, tá bom? Então, o horário que você vai deitar não necessariamente é o horário que você vai dormir. Por isso, tenham, ou procurem ter, pelo menos, horários para dormir, horários para levantar, porque isso ajuda a regular o relógio biológico do seu corpo, tá bom? E a melatonina tem tudo a ver com isso, porque é esse, digamos assim, esse hormônio que estimula o sono, que leva você a dormir, a ficar sonolenta e querer dormir e por aí vai. Mais uma estrutura, timo, produz os hormônios timosina e timopoetina, que atuam na produção dos linfócitos T, que são algumas das nossas células de defesa. Tá bom? E tem vários tipos, e esse aqui, essas células T, a gente já falou sobre elas, né? Falou um pouco sobre elas quando a gente falou de cosméticos e perfumaria, falou um pouquinho sobre elas, tá bom? Vamos lá, testículos produzem testosterona, essa sim, acho que com a insulina, talvez seja um dos principais, ou os mais famosos hormônios, né? Testosterona, famoso, muitas pessoas acabam injetando e por aí vai, né? Tem vários bafafás, várias histórias e conversas por aí, mas também é um hormônio que é fundamental, é essencial. Homens com baixa concentração de testosterona tendem a ser mais apáticos. Então, se você vir um homem, eu falo homem, né? Principalmente homem, né? Mulher também tem, mas nesse caso aqui, principalmente homem, né? Apático, então, cara, baixa autoestima, ele não tem uma boa impressão sobre a sua imagem, então, ele não se acha capaz, o cara é desiludido, está sempre cansado, desanimado, desesperançoso, não está com a libido em dia, digamos assim, não tem desejo sexual, atividade sexual não está em dia, enfim. Você começa a ter uma série de prejuízos que podem ser resultados aí de baixa de testosterona, tá bom? Então tem que procurar ver, isso pode ser isso que esteja acontecendo com esse cara. Isso é, claro, né, gente, o excesso também. Eu vi um dia desses ainda um cara que injetava testosterona, eu acho que ele competia, ele era tipo bodybuilder, sabe aqueles caras? Vou pegar aqui. Mas é tipo do fisiculturismo. Tipo assim, ó, vamos ver. Aqui, dá pra pegar essa aqui. Falando que é esse cara aqui, tá? É só um exemplo. Ele era dessa linha aqui, ó. Essa galera aqui. E aí ele injetava testosterona e tudo mais.
E aí, professor, eu acho horrorosos esses homens, desculpa. É demais, né, Ana? Tipo, é Morro muito, de né? medo, eu não gosto nem de chegar perto. Olha, tem cara grande. Isso aí não é equilíbrio, não. Isso é exagero. Isso aqui o bicho tá forte com força. Olha o Arnold. E aí você tem, né? Tem caras famosos e tudo mais. Mas assim, aí esse cara, ele injetava. E aí, adivinha o que ele fez? A testosterona, em excesso, claramente tem também, assim como a Ana usou a palavra, né? Em excesso faz mal. E esse cara, ele ficou muito agressivo, de vez em quando ele dava tipo umas crises de agressividade por conta desse excesso de testosterona, e acabou que ele matou, nesses surtos que ele deu, acabou matando a esposa, matando o filho, e depois aí ele se matou também. Excesso de testosterona, depois fizeram exames, né, com o corpo dele e tudo mais, e foi constatado isso. Que como ele aplicava... Qual deles aí, professor? Oi? Qual deles aí? Qual desses caras? Não é nenhum deles, não. Não, é só uma... Eu vi uma matéria, eu não lembro exatamente o nome do cara, não. Eu li na matéria. Não, tudo bem, pensei que estava nas fotos. Não, eu só peguei esses caras aqui só para vocês, caso alguém não tivesse noção do que é o bodybuilder, né, fisiculturismo e tudo mais, são esses caras aí. Bom, mas aí, então assim, gente, excesso, né? A ideia é o quê? Equilíbrio, é o que a Ana disse. Não mais, não menos. Ali na faixa, na média, é suficiente, tá bom? Então, mais um hormônio que é fundamental também para a nossa existência, digamos assim, né? Fundamental para que homens e mulheres também, mas é fundamental para que o ser humano tenha, inclusive, uma boa imagem, né? Uma autopercepção, tenha autoestima, que tenha vontade de fazer as coisas, enfim, e desejo também sexual e por aí vai. Então, mais uma interação importante, desses hormônios com o nosso corpo. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Ovários produzem estrógeno e a progesterona, também são os hormônios femininos, né? E tem outras várias estruturas aí que fazem parte desse sistema endócrino, tá bom? Estrógeno, só uma observação. Esse cara, deixa eu pegar aqui. Quando a gente fala de... Aqui, pegar ele aqui. Quando a gente fala de osteoporose, por exemplo, que é bem comum em mulheres que já tiveram a última menstruação, por não terem mais menstruação, esse estrógeno deixa de ser produzido. E a falta dele no organismo leva o corpo feminino a alguns prejuízos, a gente chama de efeitos deletérios. São efeitos prejudiciais, efeitos maléficos, né? E principalmente os ossos dessas mulheres, por conta da falta de estrógeno, tendem a ficar mais frágeis, mais sensíveis, mais quebradiços. Porque o estrógeno, dentre outras funções, deixa eu ver se está pegando aqui, peraí. Tá. Reveste os ossos. É como se ele fosse uma camada, né? O estrógeno, que vem que vem conferindo força, resistência, deixa os ossos rígidos, firmes, duros, né? Enrijecidos. Só que se esse hormônio encontra-se em baixa, adivinha? Os ossos ficam frágeis, né? Claro, você tem a soma também da falta de cálcio e muitas outras coisas. Mas o estrógeno também é um dos principais motivos pelos quais as mulheres têm mais chance de ter osteoporose do que homens. Beleza? Logicamente, depois que param de menstruar, né? Porque esse hormônio para de ser produzido nesse período. Aí tem que fazer repouso hormonal e tudo mais. Alguns exemplos de doenças que acometem o sistema endócrino. Diabetes, eu já falei, né? Tipo 1, tipo 2, tem tudo a ver por conta do hormônio insulina. Falta de insulina ou uma insulina que não está trabalhando como deveria, leva esse organismo a ter um excesso de glicose,
que é um carboidrato. E esse excesso de glicose começa a trazer incontáveis prejuízos para o corpo da pessoa. A gente já viu sobre diabetes. Hipertireoidismo, novamente, né? Ó, hipermercado, hiper é super, grande, muito. Então, hipertireoidismo é diferente de hipo. Hipertensão é a pressão alta. Hipotensão é quando a pressão está baixa. Então, hipertireoidismo, excesso de produção dos hormônios da tireoide. Hipotireoidismo é a diminuição da produção desses hormônios. Então, são opostos. Dois extremos, dois polos, tá bom? No hiper, você tem o excesso da produção. E aí, esse excesso de produção desses hormônios lá da tireoide carregam consigo alguns sintomas. Nervosismo, aumento da frequência cardíaca. Aqui o cara falou, né? A Ana matou a charada, né? Ela falou, tem a ver com peso? O negócio de tireoide tem a ver com peso? Tem tudo a ver, ó. Tá aqui, ó. Geralmente, pessoas com hipertireoidismo são magras. Então, por quê? Porque um dos sintomas é o emagrecimento. Você tem um aumento do metabolismo, que favorece, né, o emagrecimento e por aí vai. Então, isso é hipertireoidismo. É uma doença que tem como característica excesso na produção dos hormônios da tireoide. O hipo é o contrário, é a diminuição. Um excesso, o outro é a falta, né, ou a diminuição considerável. Só que nesse caso, do hipotireoidismo, você tem também sintomas, só que tem alguns aqui que são importantes. Vamos lá. Impotência sexual. E aí aqui você começa a ter problemas, né? Então, vou pegar uma situação aqui. A pessoa é casada, sei lá, o cara é casado. E aí, de repente, começa, enfim, se torna impotente. Tá impotente. Até que ele tenha um diagnóstico, até que ele passe para um médico, e que entenda que é hipotireoidismo, ele pode ter problemas no casamento. Tá bom? Por quê? Porque pode achar que ele está, sei lá, gastando energia com outras pessoas, enfim. Isso pode trazer um prejuízo para o casamento do cara. Para a autoestima dele, ou sei lá, da mulher que seja. Enfim, um prejuízo na autoestima. Caramba, olha, nossa, eu não estou conseguindo nem mais namorar, não sei o quê. Prejuízo para a autoestima. Isso pode ser, inclusive, motivo de chacota, né? E aí a qualidade de vida despenca. Perceberam? Isso aqui, inicialmente, é algo biológico. É um problema no bios, no corpo, na matéria, né? É algo da matéria, do corpo. Entretanto, esses efeitos deletérios, esses efeitos negativos, acabam também indo para outras esferas. Para a esfera social. O cara não vai querer ficar sendo zoado, né? Pela galera do trabalho. Ele vai preferir se afastar. Não vai querer ir no encontro de família que todo mundo vai ficar zoando, brincando com ele. Enfim, sei lá. Então, esses efeitos também negativos acabam indo para outras dimensões. O que mais? Lentidão física e mental. Além de estar impotente, também fica mais letárgico, mais lento, mais sonolento, vai ter mais dificuldade e fica mais na marcha lenta. Para piorar, né? Tem mais? Não acabou não. Excesso de peso, isso decorrente principalmente do metabolismo que vai ficando mais lento e por aí vai. Quantos problemas, hein, pessoal? Mais um. Tireoide de Hashimoto. É uma doença autoimune onde ocorre uma inflamação da tireoide. E aí os sintomas são parecidos com o hipotireoidismo. Eu trouxe aqui algumas imagens e vou mostrar para vocês, acho que se eu não me engano já no próximo slide, tá bom? Bócio, mais uma doença, é um crescimento exagerado da tireoide, produzindo uma massa na região anterior do pescoço, que é causado principalmente pela falta de iodo no organismo. Eu vou mostrar uma foto para vocês.
Doença de Graves é uma enfermidade que também é autoimune, tá bom? Interfere no funcionamento da tireoide, passa a produzir mais hormônio do que o normal, causando algumas alterações. E aqui está falando de olhos salientes, vocês vão ver o porquê. Tem uma imagem aqui. Mais um, síndrome dos ovários policísticos, famosa também, né? Distúrbio caracterizado por irregularidades da menstruação, excesso de hormônios masculinos e surgimento de vários cistos nos ovários. Isso pode fazer com que haja uma infertilidade. Novamente, saindo da esfera biológica, entrando na esfera social. O casal tinha planos, e aí o casal queria ter filhos. O objetivo era esse, casar para ter, um exemplo, né? Sei lá, casar para ter filho, e aí conseguiram comprar, enfim, a casa, e, sei lá, conseguiu a promoção no trabalho, enfim, tudo pronto para começar agora. Puxa, agora a gente vai ter um filho, vamos tentar. De repente, o casal é atacado, digamos assim, né? Ou sofre as consequências dessa doença aí, síndrome dos ovários policísticos. Por exemplo, a mulher podendo estar infértil, né? Podendo ficar infértil. E tem outras doenças que fazem parte desse sistema endócrino. Fotos. Esse é o bócio, ó. Como se ficasse um papo, né? Peço perdão da expressão, mas é como se fosse um papo mesmo. Tá vendo aqui, ó? É um caroço, um calombo. Tá vendo aqui? Olha o tamanho disso. Bem grande, né? Parece que tem alguma coisa aqui. Realmente, de longe você consegue ver que não está normal, né? Ó. Esse ainda é pequeno, professor. Em pessoas negras é muito maior. É bem grande. Eu conheço uma realmente que é bem grande. É bem grande. Tá aí. Bócio, né? Esse é o bócio. Eu tinha uma tiazinha com isso, ela sofria tanto, tadinha, com essa... Porque afeta a pessoa, né? Afeta. Você fala o psicológico? Sim. Aham. Eu conheço uma pessoa que tem e ela recentemente foi fazer vários exames, foi no endócrino e tudo mais, e realmente isso afeta a autoestima, porque é um caroço, né? Um negócio que fica aqui, muitas vezes, ainda mais quando a pessoa é vaidosa, né? Enfim, isso traz prejuízos realmente para o psicológico, para o emocional da pessoa, com toda certeza. É verdade, Ana, você está correta. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Mais um. Opa. Lembra? Doença de Graves? Falei duas características dela. Olhos, saltantes, né, digamos assim, e a visão dupla. Olha, não está normal, né? Olha a diferença no tamanho dos olhos, né? Olha isso aqui, ó. Bem mais ressaltado, né? E esse aqui também, ó. Olha a diferença, né? Bem maior, isso é uma característica. Tá bom? Essa é a doença de Graves. Ou melhor, são sintomas, né? Ou indícios físicos da doença. Então, o sistema endócrino é isso, gente. É um sistema que tem a ver com glândulas, e essas glândulas produzem hormônios, como a gente viu, que estão relacionadas ao bom ou mal, ou em excesso, ou em falta, funcionamento do nosso corpo. Vão desde o controle da glicose até a vontade sexual, a fome, ao controle da temperatura, a nossa estatura, a questões emocionais, questões relacionadas à nossa autoestima, à produção de leite, ao revestimento, a uma camada, né, dura, rígida dos nossos ossos e por aí vai. Todo o nosso corpo sendo influenciado por hormônios, mostrando, portanto, a importância do sistema endócrino. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema
reprodutor. Obviamente é um sistema que dispensa apresentações, né? Assim, no sentido de que todo mundo, talvez este seja o principal, ou um dos principais sistemas que eu falo por mim, quando eu fui aprender, na época chamava ciências, eu nem sei como isso chama hoje, eu não sei se é esse o nome ainda. Mas na época, quando a gente começou a aprender ciências, esse era o sistema que as professoras davam mais enfoque, né? Então, talvez esse seja um dos sistemas mais famosos. Claro, tem também o nervoso e por aí vai, mas esse é famoso também. E a ideia dele, acho que todo mundo já tem noção, mas a ideia é que é por conta desse sistema que a manutenção, aqui, né, até aqui a manutenção da vida na Terra. Digamos assim. Então, um sistema bem interessante, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Beleza? Então, a ideia é que ele tenha, acho que está até isso na apostila, é que ele é um sistema que tem um caráter especial, um caráter único, porque é por meio dele que a gente tem essa manutenção. Tem mais pessoas nascendo, né? Pelo menos, teoricamente, né? A gente sabe que os casais têm demorado mais para terem filhos. Isso tem feito que o mundo como um todo cada vez mais envelheça, né? O planeta como um todo está envelhecendo de forma acelerada. Não tem como a gente fugir disso. E uma das causas é justamente porque os casais estão deixando para ter filhos mais tarde, né? Então acaba que você tem mais pessoas idosas ou chegando à velhice do que crianças, né? Enfim, bebês nascendo. No futuro, segundo algumas projeções, a gente vai ter de fato, mais idosos do que recém-nascidos, tá bom? Então, o sistema reprodutor tem tudo a ver com esses dados também. Vamos lá. Os seres humanos apresentam reprodução sexuada, né, que ocorre a partir da fusão. Professor, aí eu tenho que falar. Não, agora eu tenho que falar, o senhor tem que deixar eu falar. Que eu tenho o quê? Perdão? Tem que deixar eu falar agora. Manda bala. O senhor casou tem um tempinho já. Pode ir falando com a sua gatinha para vocês providenciarem filhinho. Ai, não. Ó, falando nisso, daqui... vai ser mês que vem. Dia 19 do mês que vem dá um ano. Então, aí já pode pensar em filhinhos. Eu vou arrumar um Luquinha, né? Ô, Ana, então, você sabe que eu tenho... A gente pensa em ter, mas não por agora mesmo, realmente. Sabe? Não, eu estou brincando, professor, porque a gente está falando da reprodução aí, o senhor disse que vai ter mais velhos, então eu tenho que apelar. Não, mas você sabe que é verdade, porque existem muitas causas, né? Uma da inserção da mulher no mercado de trabalho, condições de vida, realmente, o custo de vida tá caro, enfim, decisão também, tem gente que não quer ter mesmo, e tá tudo bem com isso, não tem problema, mas enfim, muitas coisas cooperam para casais terem filhos mais tarde ou não terem. A Europa é um país velho, que eles não têm, inclusive eles até fazem... conquista não, eles procuram levar pessoas jovens para casarem, ficarem lá, para terem filhos. É verdade. Continuar. Você está correta. E assim, eles pagam, dependendo do lugar. Sim, né? Eles pagam o casal. Eles pagam. O governo paga. Paga a faculdade, enfim, enfim, paga, mantém, sustenta o casal, mas claro, né, para que esse casal tenha filhos e, obviamente, que esses filhos fiquem ali, né, nas terras do governo, para aumentar a população, né, nesse sentido. É verdade, Ana, você está correto. Japão, então, né, tem muitas pessoas centenárias lá. Sim. Mas lá, no caso, eles estão matando para poder... O país é muito pequeno. Não vai para o Japão, não, gente. Então, vai para o Canadá,
Portugal, Espanha, esses países mais e lá tem, light. né? Mas é isso, mas ó, então é isso. A reprodução nada mais é do que a fusão, do que o casamento, a soma, a mescla, o laço, o elo, o vínculo do espermatozoide com o óvulo, tá bom? O espermatozoide da célula masculina, célula reprodutora masculina, e o óvulo tem a ver com a célula reprodutora feminina. Então, essas duas células se encontram e produzem um novo ser humano, né? Uma pessoa, um bebê, feto e por aí vai. Existem formas não naturais de acontecer esse desenvolvimento, por exemplo, a inseminação e a fertilização in vitro. Bom, e aí tem vários e vários vídeos, várias e várias recomendações, várias e várias situações e por aí vai. Pensando nisso, eu deixei alguns vídeos aqui para vocês, para quem tiver curiosidade, quiser entender um pouco mais, eu coloquei alguns vídeos aqui que com certeza vão ajudar vocês a tirar dúvida, enfim, conhecer um pouquinho mais, né, sobre esses pontos. Aqui. Então, aí, ó. São algumas estruturas do sistema reprodutor feminino. Eu até deixei aqui em cima, ó. Tive o cuidado de tentar deixar maior para vocês visualizarem. Então, esse aqui é o feminino, né? Você tem as tubas, tuba, útero, o fundo do útero, tem os ovários, endométrio, miométrio, colo, fíbria e aí a vagina, né, onde tem que a introdução do pênis e por aí vai. Tudo isso, gente, é uma máquina, digamos assim, né? É algo, como a Ana falou, né? Trabalha perfeitamente para geração, para o crescimento, né, para a gestação de um novo ser humano. Isso é absolutamente fantástico. Fantástico, né? Tudo perfeito, né? Então você vê, ó, tem vídeos, eu deixei vídeos aqui para vocês entenderem, tem certinho, mostrando como é que o ovo vai, o que é que os espermatozoides têm que fazer, o que é que ele rompe. Deixei aqui um vídeo aqui perfeito que mostra tudo isso. Mas basicamente é isso, ó. Tem aqui a introdução, né, do pênis aqui, e aí o espermatozoide vai ter que correr esse caminho e invadir para depois começar aqui a criar um bebezinho e por aí vai. É fantástico, fantástico mesmo. Lindo, né? Então, são algumas estruturas aí do sistema reprodutor feminino. Vamos lá. Então, o ovário, novamente, ó, tá aqui em cima, né? Falei ovário, eu tô falando de sistema reprodutor feminino. O ovário produz hormônios femininos, sendo eles o estrógeno, que a gente já falou sobre ele hoje, né? Gastou um tempinho aí falando sobre ele, que ele deixa rígido, né? Que ele fortalece os ossos das mulheres. Então, ele produz o estrógeno e produz a progesterona. Útero, local onde ocorre o desenvolvimento do embrião. O bebezinho vai ser formado no útero. Tubas uterinas, são duas tubas que ligam os ovários ao útero. Aqui, ó. Então, tubas uterinas. Tubas uterinas ligam os ovários ao útero. Vamos lá, o que mais? Vagina é o local por onde passa a menstruação e o bebê. Obviamente, esse parto normal, né? Se for fazer uma cesárea, aí não vai sair por aqui. Mas se for parto normal, aí sim a criança também sai por aqui. A vagina recebe o pênis na relação sexual e ela possui o ímen, que é como se fosse um acre, né? Como se fosse um selinho. E na primeira relação, na verdade, não necessariamente na primeira, tem algumas que acontecem mais tarde. Mas geralmente, na primeira relação, quando há a primeira relação da mulher, do moço, enfim, na primeira relação sexual, o pênis rompe esse ímen, esse lacre, né? Algumas sangram, outras não, enfim. Então é isso, esse é o ímen, tá? Vulva, composta pelos pequenos e grandes lábios, pela abertura da uretra, pelo clitóris, que é o órgão que contribui para o estímulo sexual feminino. Traduzindo, gente, partes internas e externas que contribuem, por um lado,
lado, para que haja, né, a formação dessa criança e tudo mais, mas por outro, também para que haja estímulo, prazer, né? Prazer também da mulher, né? Enfim, prazer sexual também. Então, você tem aqui uma máquina, uma estrutura que se preocupa com a formação do feto, da criança, mas também que se preocupa com o prazer. Tá bom? Isso é importante. Isso é importante, tá bom? Vamos lá. Vejam que cada estrutura tem a sua função. Nada é por acaso, né? Nada está sobrando. Não. Tudo tem um porquê, tem uma lógica. As mulheres possuem um ciclo menstrual, obviamente, diversificado, né? Varia de mulher para mulher. Algumas, por exemplo, menstruam a cada 25 dias. Outras a cada 28. Não é uma regra. Conheço algumas que a cada 21, 20, enfim, por aí vai, né? Mas a ideia aqui é que haja mesmo essa diversificação, essa oscilação, essa diferença entre os dias aí, quando a gente fala de menstruação. Quando inicia o ciclo, o gameta feminino é introduzido no ovário até que ele vá até a tuba e siga para o útero. Aqui, ó. Então, é introduzido no ovário, vai até a tuba uterina e é introduzido no útero. E por aqui vai. Tem um vídeo também que mostra isso. Eu deixei aqui, depois você pode ver também. Se durante esse processo ele não for fecundado, ele será destruído, ocorrendo uma descamação da parede do útero, que já está em desenvolvimento, originando assim a menstruação. Então, traduzindo, é como se a mulher, né, no útero, todo mês estivesse se preparando para ter um hóspede, no caso, uma criança. Então, olha, vamos preparar o ambiente. Só que, se não há fecundação, o que acontece? Uma descamação. Tá como, sabe, claro, isso é uma metáfora, né? É uma metáfora, não entendam mal. Sei lá, você está preparando, você vai dar uma festa. O convidado especial vai chegar. Então você prepara tudo, põe a mesa, prepara o ambiente, a luz, o som, se preocupa com a limpeza, prepara tudo. De repente você recebe a notícia que esse hóspede que você estava esperando, que já tinha preparado tudo, essa pessoa não vem mais. Sei lá, que ela teve que remarcar, vai vir depois, no outro mês. O que você tem que fazer? Obviamente, desmanchar tudo que você preparou. E aí, nesse caso, no corpo da mulher, né? Esse lance de desmanchar tudo que estava sendo preparado, nada mais é do que a descamação da parede do útero. Bom, e então essa parede se descama, originando, portanto, a menstruação. Aí, ó. Tá aqui os vídeos que eu falei para vocês. Sugiro fortemente que vejam, tá? Só clicar aqui que vocês serão direcionados para lá. Bom, a gente falou um pouco sobre o sistema reprodutor feminino, né? Passando por algumas das suas principais partes, útero, as tubas, a vagina, né? A gente falou um pouquinho sobre esses pontos, sobre o ovário, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino. Tá aqui, ó. Masculino. Vamos lá. E aqui já tem, né? Você já consegue ver algumas estruturas relacionadas a esse sistema masculino. Vamos lá. Opa. Aí. Aqui, ó. Pênis, testículo, próstata, enfim. Tá aqui várias partes do sistema reprodutor masculino. O pênis é o principal órgão do sistema e é por ele que os espermatozoides saem. Cadê? Ó. Opa. Tá aqui, ó. É aqui que ele entra, né?
Você tem aqui que o pênis, no caso, acopla aqui, e o que falo ali naquele slide é que os espermatozoides saem por meio do pênis. Então, aqui, ó, o pênis libera espermatozoides e eles adentram o organismo da mulher. Por isso que falam que ele é o principal órgão desse sistema reprodutor masculino. É nesse sentido principal, tá? Não que os outros não sejam importantes, mas é que a mágica, entre aspas, acontece, e entendam mágica como a condição necessária para que o espermatozoide consiga ser introduzido é por meio do pênis. Então, por isso que, entre aspas, ele é o órgão desse sistema mais importante. Mas tem outros que também são importantes, claro. Você tem, por exemplo, a uretra, que é o canal por onde passa a urina. Vocês se lembram? Né? A gente acabou de falar do sistema urinário. Depois a bexiga, a urina sai, é eliminada pela uretra, certo? Nesse caso aqui, ó, no caso do homem, a uretra é um canal, claro, né, por onde passa a urina, mais o esperma, tá bom? Contém ali os espermatozoides. Traduzindo, durante a ereção, a bexiga se contrai, impedindo que a urina entre em contato com os espermatozoides e vice-versa. Perfeito, né? Então, por quê? Porque urina é urina, espermatozoide é espermatozoide. Essas coisas não podem se mesclar, não podem se misturar. Mais uma vez, corpo perfeito. Testículos, também chamados de gônadas, são responsáveis pela produção dos espermatozoides e da testosterona. Aí, ó. Tirar aqui, peraí. Aí. Dá um zoom aqui. Opa. Aqui. Então, aqui você tem o pênis. Ó. A uretra, por onde sai a urina e o espermatozoide, né? O esperma. E aqui você tem testículo, onde tem a produção aí da testosterona e desses espermatozoides, como foi relatado aqui no slide, tá bom? Então é isso. E aí o saco escrotal, né, gente? Claro, é a bolsa que reveste, que protege, abriga, que condiciona esses testículos. Também chamada de bolsa escrotal, né? Bolsa escrotal aloja e protege os testículos, tá bom? Protege. Por quê? Um dos sentidos da palavra proteger, né? Da ideia de proteger, é que ela dá condições, literalmente, ó, vamos lá, aqui, ó. Ela é responsável pela manutenção da temperatura adequada. Então tem que ter uma temperatura ali adequada para conseguir armazenar em condições ideais os espermatozoides. Epidídimos são também tubos, dois tubos, que ligam os testículos, e é nesse local que ficam armazenados os espermatozoides e as vesículas seminais. Deixa eu mostrar aqui para você. Opa. Aqui, ó. Aqui, ó. Epidídimo, deixa eu ver se essa aqui tem. Acho que tem aqui embaixo também. Tem, ó, aqui, ó, epidídimo. Tá bom? Vamos lá. As quais produzem uma substância que irá compor o sêmen e age como fonte de energia para os espermatozoides. Ductos são dois tubos que saem dos testículos até os ductos ejaculatórios, que é o local de produção dos espermatozoides. Olha aí, gente. É perfeito, né? Bom, o que mais? Esse sistema reprodutor masculino tem duas glândulas. A próstata, que fica localizada aqui, ó, próxima à uretra,
e atua produzindo substâncias que retiram a acidez da vagina, facilitando a passagem dos espermatozoides. Está aqui ela, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aqui. Lembra que fala no slide, que a gente acabou de ler, que ela atua próxima à uretra? Aqui você tem a uretra, e aqui você tem a próstata. Tá bom? Produz substâncias que lidam, que diminuem, que reduzem a acidez da vagina. Para que isso, Lucas? Para que o espermatozoide consiga chegar no seu objetivo final. Porque senão a vagina é tão ácida, mas tão ácida, que pode matar os espermatozoides. Por isso que a próstata trabalha com isso, produzindo essa substância para quebrar, entre aspas, essa acidez, para proteger, né, os espermatozoides. Vamos lá. Glândulas bulborretais lubrificam o pênis durante o ato sexual e lançam uma secreção dentro da uretra para limpá-la e prepará-la para a passagem dos espermatozoides. Legal, importante, né? Aqui mais uma glândula. Deixa eu fazer um. Ó, a próstata e as glândulas bulboretais. Bom, vamos lá. Falando especificamente sobre o funcionamento do sistema genital masculino, vamos lá. O pênis precisa estar, logicamente, né, gente, ereto e rígido. Existem algumas condições psicológicas que podem influenciar nisso aqui, e aí o pênis não pode ficar ereto e rígido. Pode acontecer. Tá? Pode ser sim, pode ser uma baixa de testosterona, como a gente viu. Pode acontecer também. Mas pode ser também uma tensão psicológica. Isso também não permite que o pênis fique ereto, fique rígido, tá bom? Mas, nesse caso aqui, né, a gente está falando do bom funcionamento, por estar ereto, ou seja, reto, né? Ereto é em pé, ereto e rígido, o pênis consegue penetrar na vagina. Durante o ato sexual, ocorre a ejaculação, que é a liberação, né, dos espermatozoides. E aí você tem os espermatozoides atravessando o epídimo e aí sendo eliminados por meio dos ductos e da uretra, obviamente sendo eliminados onde? Na vagina. Revestidos dessas substâncias que os protegem, ou pelo menos boa parte deles, né, que os protegem da acidez da vagina. Tá vendo? Aumentando a chance deles conseguirem penetrar, né, aí o organismo feminino. Quando ele entra na uretra, é adicionada a ele uma substância vinda da glândula bulboretral, que lubrifica a uretra. O fluido, que fluido é esse, Lucas? Está aqui, ó, é o famoso esperma, né, sêmen. Ajuda os espermatozoides a vencer a acidez da vagina, pois ele a neutraliza. E aí acaba, portanto, fazendo com que esses espermatozoides consigam se locomover de uma forma mais satisfatória, né? Mesmo assim, eu vi em um estudo, quando eu estava estudando sobre o sistema reprodutor, que boa parte dos espermatozoides acabam morrendo. Mesmo com toda essa precaução, com essa proteção, por conta dessa acidez, muitos acabam morrendo, tá bom? Vesículas seminais. São duas glândulas responsáveis por produzir um líquido denso e esbranquiçado destinado a facilitar o transporte dos espermatozoides ou tê-los com vida. É o sêmen, né? Aí que eu separei também mais um vídeo para vocês, tá? Depois, se puderem assistir, vocês vão gostar. Mostrando, por meio de vídeos, né, como funciona, como acontece exatamente e tudo mais. Naturalmente, existem também doenças que acometem, que atacam, que agridem, que invadem o nosso sistema reprodutor. Tá bom? Evidentemente, algumas são mais comuns em mulheres, outras podem ser mais comuns em homens, como a crista de galo, por exemplo, mas, lembra, uma doença chamada popular de crista de galo, mas independentemente, gente, de um jeito ou de outro, todos nós
se homem ou mulher, enfim, tanto faz, todo mundo está sujeito a contrair essas doenças. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas doenças que acometem nesse sistema reprodutor. Tá bom? Essas sim são famosas e a gente vê também desde a escola. Por isso que eu falei para vocês que são os sistemas mais comuns, assim, ou mais famosos. São as famosas DSTs, né? Então, são as doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser contraídas por meio de relação sexual, sem o uso de preservativo, em que um dos indivíduos esteja infectado por vírus ou bactéria. Por isso a importância de fazermos um movimento mostrando a importância para as pessoas do uso do preservativo. Claro, né? E aí você pode falar, Lucas, mas isso não é meu papel. Eu não tenho, enquanto atendente de farmácia, eu não tenho esse de papel. Não é, isso aí é problema do governo, sei lá, do Estado de São Paulo, sei lá, problema da Organização Mundial da Saúde, sei lá, da OMS. Na verdade, não. É um problema nosso. Também é um problema seu, atendente. Também é um problema meu, né, enquanto professor. Por quê? Nós temos, gente, uma das nossas funções é conscientizar, ou pelo menos levar a população à reflexão sobre essas doenças também. Claro, sobre formas de prevenção, possíveis tratamentos. Então, sim, você tem um papel também nisso. E a ideia é que você trabalhe com prevenção. Prevenção. Então, a estimulação, né, do uso da camisinha, falando o porquê e por aí vai. Isso é importante realmente, tá? A população, mesmo sabendo, boa parte ainda não usa. Então, eu tive, durante a faculdade, contato com algumas pessoas que saíam em festas e, quando eu falo contato, assim, né, eu conversava, né, era do meu ciclo, que saíam em festas e não se cuidavam. Saíam e aí usavam o que tinha que usar e dormia com o que tinha que dormir e boa. Parece algo bizarro, né? Você falar isso numa faculdade pública em pleno século XXI, acontece. Eu te falo, se acontece dentro de uma universidade, onde teoricamente as pessoas são mais informadas, né? Tem mais informação e tudo mais, você acha que, como acontece nos grandes centros urbanos, ou até mesmo no interiorzão, né? Precisa, sim, com certeza, de um papel nosso, enquanto atendente, enquanto professor, nessa empreitada, ok? Então, você tem um papel, sim, de informar a população. Vamos lá. Claramente, cada uma dessas doenças tem os seus sintomas, tem os seus sinais e tudo mais, mas, de forma geral, você pode ter feridas, corrimentos, bolhas, verrugas, aspectos diferentes, odor, manchas, enfim, né? Coceira, muitas outras coisas aí, e não são comuns. Tem alguma coisa errada, né? Tem a ver com, ou pode ter a ver com os sintomas dessas doenças diversas, chamadas DSTs. Em alguns casos, essas doenças podem ser assintomáticas, ou seja, a pessoa que está com essa doença pode não apresentar sintomas simplesmente. E, obviamente, se ela não apresenta sintoma, o que acontece se ela não usa preservativo? Transmite para outras pessoas. Perceberam? Então, eu não sinto nada, eu não tenho sintoma. Passo para outra pessoa. E por aí, se essa pessoa também tem vários parceiros, digamos assim, né? Se não tem parceiro, parceira fixa, pode passar para frente. E por aí vai, tá bom? Então, mais um detalhe, né? Quanto antes o diagnóstico chegar, melhor será o resultado. Claro, isso se aplica para praticamente toda doença, né? Obviamente, quanto antes você ter o diagnóstico, melhor mais chance você tem de ter um tratamento efetivo. Exemplo, sífilis, gonorreia, herpes, SIDA ou AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana
adquirida, né, do HIV e por aí. Lembrando, o HIV é o vírus, né? Tá bom? E a AIDS, digamos assim, é um conjunto de complicações que esse vírus pode causar. Novamente, infertilidade. A gente falava da síndrome do ovário policístico, né, dos ovários policísticos. Aqui a gente tem novamente a infertilidade, a incapacidade de gerar um filho. E aí, lógico, né, gente? Isso aqui isso é importante, né? Então, infertilidade, definição, é incapacidade de gerar um filho. Entretanto, tem algumas observações. Não é simples, puxa, não consigo ter filhos, sou infértil, portanto. Não é tão simples assim. Vamos ver quais são os requisitos, digamos assim, básicos, no mínimo, para que isso aconteça. Vamos lá. É necessária a ausência de gravidez após 12 meses de relações sexuais regulares. Vou colocar de outra cor aqui. 12 meses de relações sexuais regulares sem uso do método anticoncepcional. Ou seja, por um ano, o casal está tentando ter filhos e não usa nem anticoncepcional, não usa camisinha, não usa nada. Por um ano, 12 meses. Cara, se depois de 12 meses, sem anticoncepcional, sem uso de camisinha, enfim, sem qualquer outro método anticoncepcional, pode ser que seja realmente a infertilidade. Aí tem que ver, tá bom? Aí tem que ver. Mas percebam que é um período grande, 12 meses, né? Ou, se uma mulher tiver mais de 35, esse tempo cai para 6 meses. Então, olha, se em 6 meses não deu certo, a mulher não usa mais anticoncepcional, o homem não usa camisinha, não utiliza outros métodos contraceptivos, é provável que haja infertilidade aqui. Câncer de próstata. Segundo tipo de câncer mais comum em homens. O primeiro é o câncer de pele, não melanoma, que está relacionado à terceira idade, né, por volta dos 65 anos. Tá bom? Os homens tendem a ter esse câncer aqui em primeiro lugar. E o câncer de próstata vem logo em segundo, no ranking, né? Eu acho que eu trouxe algumas coisas sobre o câncer de próstata aqui. Aí, ó, tem um toque, né? Toque para ver como é que tá. Esse aqui é o toque, o famoso exame de toque. Trouxe só por curiosidade também. Aí. Uns estágios do câncer de próstata. Eu vou deixar com vocês aqui essa apresentação, depois você pode estudar certinho. Vamos lá. E aí você tem uma campanha, né? É do câncer de próstata, que é o Novembro Azul, famoso Novembro Azul. Novamente, uma sacada, uma ideia de conscientização. Os homens, muitos, gente, acabam tendo sérias consequências. Acreditem, né? Acho que vocês já sabem. Preconceito, né? Por chacota. Não, se eu for lá no exame lá do toque, meu colega vai ficar sabendo, a galera vai me zoar, então eu vou retardar, eu vou adiar o máximo possível para não fazer esse exame. Só que, neste ato de atrasar o exame, esse homem começa a ter ou a se expor a condições as quais poderão mudar a vida dele para todo sempre. Então, assim, o cara começa a ter algumas alterações no corpo. Não, isso aí, vou esperar, não vou lá fazer o exame, nada não. Quando chega, a situação já está um pouco mais séria, enfim, aí você começa a ter prejuízos, né? Bom, então, assim, conscientização. Conscientização, isso aqui tem muito a ver com preconceito, e sei lá, com cultura, com muitas outras coisas. E, infelizmente, ainda seguram muitos homens, né? Não deveria ser assim, mas ainda o é, infelizmente. Então, para retomar, sistema endócrino
Sistema que tem como característica estruturas que a gente chama de glândulas. Estas glândulas produzem hormônios que interagem com o nosso corpo como um todo, regulando várias funções que são vitais para a nossa existência. Sistema reprodutor é o sistema que tem como objetivo realizar a manutenção da vida na Terra. Também é dividido por estruturas, e aí o sistema reprodutor masculino é diferente do feminino. Cada um tem as suas peculiaridades, tem as suas diferenças, os seus detalhes, as suas características, mas tudo isso para que consigam, em algum momento, se casar, né? E ter aí a produção, a gestação de uma criança, de um bebê, e por aí vai. Ambos têm doenças. Essas doenças precisam ser diagnosticadas o quanto antes. Eu sei que parece bobo, né? Mas já tive contato com alguns homens quando fazia pesquisa, né? Com pessoas que tinham HIV e não relatavam para as suas companheiras. E é uma situação difícil, né? Porque cedo ou tarde a companheira acaba também contraindo o vírus. E aí você começa a ter um prejuízo na família, desgaste familiar, tentativas de suicídio, agressões, muitas coisas que poderiam ter sido evitadas com o uso de preservativos. Na verdade, também com vergonha na cara, né? Porque o cara trai a mulher. Desculpa, mas o cara trai a mulher, não era pra fazer isso, né, meu? Geralmente os caras que fazem isso. Traiu, para piorar, não usa preservativo e pior ainda, tem relação com a esposa sem preservativo, ela nem sonha que o cara tá traindo, de repente acaba contraindo uma doença também. Errado, mas é uma realidade, infelizmente. Tá bom? Então, nosso papel é conscientizar. Mostrar para a população que precisa usar camisinha ou, sei lá, outros métodos aí contraceptivos. Beleza? Deixa eu só reforçar. Na aula que vem, todo mundo na escola, porque a gente vai fazer aula prática e a gente vai focar nos sinais vitais. E aí não vou falar quantos são, a gente já viu isso, né? Mas venham preparados, porque eu costumo fazer perguntas, tá bom? Porque teoricamente você já sabe tudo, né? Você não sabe só a prática, mas a teoria você já sabe. Vai com calma, hein, professor? Vai com calma, é a primeira aula. Não, mas... Tem piedade dos velhinhos. Não, mas é tranquilo, você vai ver, você vai gostar, tá bom? Mas aí a gente vai fazer sobre os sinais vitais. Provavelmente, geralmente a gente gasta 2 aulas. Por quê? Porque um dos sinais é a pressão arterial. E vocês vão aprender a pressão arterial do jeito raiz. Quer ver? Que é usando o estetoscópio e o esfígmo. Deixa eu mostrar aqui. Oi? Vai ser legal. Vai, você vai ver. Aí, vocês vão aprender usando o estetos e o esfígmo. Então, geralmente a gente gasta 2 aulas para lidar com os sinais vitais. Por quê? Vocês vão ver que esse aqui precisa de mais detalhes, tá? Eu vou passar alguns macetes para vocês, enfim. Vai ser bem legal. E durante a semana eu vou mandar uns vídeos. A gente vai aprender a dar injeção, professor? Não, aprender a dar injeção não. Tem uma lei, está na legislação, está previsto em lei isso, que o atendente de farmácia não está liberado para poder dar injeção. Ana, não pode, atendente de farmácia. Ele não está liberado na lei. Né? Ele não está liberado, tá bom? Não que a gente não possa, sei lá, pegar uma maçã e mostrar para vocês sentirem. Mas na prática mesmo, vocês não podem, enquanto atendentes, né? Enquanto atendentes, vocês não podem furar ninguém, né? Fazer procedimento invasivo, tá bom? Show de bola! Então, ó, semana que vem, segunda-feira que vem, se eu não me engano, dia 9, próxima aula prática
exclusivamente na escola. Horário de sempre, ao horário de sempre. Então, das 19 às 21, ou 10 para as 9, por aí. Mas é o horário normal da nossa aula. Tá bom? Show de bola. Olha que legal a galera aqui. A galera colocou o icono de professor. Alguém mora perto da Nestlé. Ah, legal. Show de bola. Show. Vamos lá. Professor, manda no grupo qual vai ser a aula prática para nós estudar durante a semana. Obrigado. Pode deixar, Carol. Mando sim. Vou mandar sim. Mas, ó, já estudei sinais vitais, tá bom? É isso que a gente vai ver. Sinais vitais. Vou dar uma dica. São 4. Estudem os 4, tá bom? Beleza? Então, você já sabe o tema, né? Sinais vitais. Obrigado, tá? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo?